O Brasil vai pro Catar com tudo e é a seleção que tá mais perto de, no dia 18 de dezembro, levantar a taça no estádio Lusail. Mas a seleção não é a favorita assim só por ser. A gente de fato tem razões pra acreditar que o Hexa vai vir. Então nesse vídeo a gente vai ver 6 motivos pra acreditar que o Brasil vai conquistar o tão sonhado título pela 6ª vez na história. Mas antes da gente ver as razões práticas mesmo, tem algumas coincidências que, cara, são impressionantes e deixa a gente com mais esperança ainda que vai levantar a taça. Olha só que maluquice. Em 1998, quem ganhou a Copa foi a França e na edição seguinte foi o Brasil. Aí exatamente 20 anos depois, eles conquistaram de novo a Copa. Então, né? 98 França, 02 Brasil, 2018 França, 2022, mas não é só isso. Se liga, nesse ano, quem ganhou a Champions foi o Real Madrid, um título que muita gente duvidava que ia acontecer. E adivinha quem ganhou a Champions 2002? Sim, o Real Madrid. E nos dois títulos, o Real derrotou um time que foi vice no seu campeonato nacional. Em 2002 foi o Bayer Leverkusen, que terminou o alemão em segundo, e nesse ano o Liverpool, que terminou a Premier League em segundo também. Pois é, que coincidência. E nessas duas finais teve gol de brasileiro. Em 2002 o Lúcio marcou com o Bayer Leverkusen, e em 2022 o Vinícius Júnior pelo Real. Além disso, o goleiro do Brasil em 2002 era o Marcos, que jogava pelo Palmeiras e foi ídolo do Verdão depois de conquistar a Libertadores. E nesse ano, pela primeira vez desde 2002, podemos ver um goleiro do Palmeiras indo pra Copa. A lista de convocados não saiu oficialmente, mas tem tudo pro Everton, que também virou ídolo por ter ganhado a Liberta e ir pro Catar. Não é o titular da seleção, mas tá lá entre os convocados. Mas uma das maiores coincidências de todas, que a gente fica, não, realmente o negócio tá muito doido, é a classificação do País de Gales. Cara, o País de Gales, nesse ano, se classificou pra Copa pela 2ª vez na história. E sabe quando foi a primeira? Em 1958, no mesmo ano que o Brasil conquistou a taça. Mas mais do que isso, 8 anos antes da Copa de 58, o Brasil tinha sofrido um vexame em casa. O Maracanaço, quando só precisava empatar com o Uruguai, e tomou uma virada em pleno Maracanã. Aí, 4 anos depois, em 54, o Brasil foi pra esquecer essa derrota horrível, mas acabou sendo eliminado nas quartas pra Hungria. E em 1958, quando o País de Gales se classificou, a gente conquistou a Copa. A seleção sofre uma derrota horrível em solo brasileiro, na Copa seguinte cai nas quartas e depois conquista o Mundial. E olha só, agora nos dias atuais a história se repete. Em 2014 a gente também sofreu um vexame em casa. Em 2018 acabou eliminado nas quartas pra Bélgica, que assim como a Hungria também usava vermelho. E agora a gente vai pra Copa que o País de Gales também se classifica. Sim, mas de fato não é uma coincidência que vai fazer a gente levantar a taça, e sim um time forte e preparado pro Mundial. Então vamos ver quais são as 6 razões pra acreditar na conquista da 6ª estrela na camisa. Começando com o número 1, Tite. Cara, uma coisa é fato, ele é um técnico incrível pra seleção. É um cara que consegue ajustar as peças que tem dentro de campo pra atacar os adversários de jeitos diferentes. O que o cara manja de esquema tático é brincadeira. O Tite tem um estilo de manter a posse de bola, com muito ataque, muitas finalizações, pressão alta e recuperação o mais rápido possível quando perde a posse. E como o Tite disse em entrevista, ele prefere que o Brasil jogue com 4 meias e 2 atacantes, e se o adversário for mais fechado, pode até colocar um terceiro atacante. Mas o foco mesmo não é o esquema fechado, e sim contra quem tá jogando e como que ataca. E não é só o Tite que tá ali, é toda uma equipe profissional pra levar a seleção ao máximo. E diferente do que foi na Copa passada, o Tite agora conseguiu um ciclo completo pra trabalhar, do fim de uma Copa até outra. E ter esse trabalho completo é muito importante pra uma seleção que quer ganhar a taça. O time fica mais experiente com o técnico e ele consegue testar o máximo de jogadores possíveis. E cara, o Tite tá na seleção há 6 anos, desde 2016. Pra tu ver o quão impressionante é isso, o cara que teve o segundo trabalho mais longo na seleção assim, sem interrupções, tinha sido o Flávio Costa, treinador do Brasil entre 1945 e 50. Sim, o Tite acaba não sendo o cara que comandou o Brasil há mais tempo no total, porque teve treinadores que tiveram mais de uma passagem, tá ligado? Mas se a gente somar o tempo total que cada técnico ficou no cargo, ele só fica atrás do Zagallo, que treinou o Brasil entre 1970 e 74, depois de 94 a 98, e atrás do Parreira, que já teve 3 passagens pela seleção, uma nos anos 80, outra nos anos 90 e nos anos 2000. O Tite já passou caras como Filipão, Dunga, Tele Santana, Vicente Feola e lá vai. É impressionante. E como falei, esse negócio de ficar muito tempo na frente de uma seleção é importante demais. Tanto que as 2 últimas campeãs mundiais levantaram a taça com um técnico experiente. Em 2014, a Alemanha foi a grande campeã com o técnico Joachim Löw, que assumiu a seleção em 2006, depois de ficar 2 anos como auxiliar desde 2004. Em 2018, a campeã foi a França, que já tava com Didier Deschamps no comando há 6 anos. Olha só a coincidência, o Tite também tá há 6 anos, hein? Então tá, a gente tem um técnico muito experiente que faz o Brasil jogar um futebol absurdo. Isso nos leva pra razão número 2, a campanha da seleção nas eliminatórias e nos outros jogos também. Mano, o que o Brasil fez nessas eliminatórias da América do Sul foi simplesmente impressionante. O primeiro jogo da campanha até o Catar foi em outubro de 2020, quando encarou a Bolívia na Neoquímica Arena, e logo nesse primeiro jogo foi uma destruição total. A gente meteu 5-0
0 com quase 70% de posse e 20 finalizações. Imagina! Aí depois disso, o Brasil foi derrotando seleção atrás de outra, não sofrendo nem mesmo contra países que de fato se classificaram para a Copa, como 2-0 contra o Uruguai no Uruguai, 2-0 no Equador, 4-1 no Uruguai de novo, e nos últimos 3 jogos da campanha foram 3 goleadas, 4-0 no Paraguai, 4-0 no Chile e 4-0 na Bolívia. Em 17 jogos, o Brasil teve incríveis 14 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota, não perdeu pra ninguém, marcou 40 gols e só levou 5. Saldo de 35 positivos e aproveitamento de 88%. Véi, que números absurdos. E ainda faltou um jogo que foi cancelado contra a Argentina. E aqueles 3 empates que a gente teve foram todos fora de casa. Contra a Colômbia na Colômbia, contra a Argentina na Argentina e por fim contra o Equador em Quito. Ganhar 14 de 17 é muita coisa. Mas aí alguém pode dizer, eliminatórias aqui é fácil, o Brasil sempre ganhou. Cara, o Brasil pode estar dominando hoje, mas essas eliminatórias não são nada fáceis. Desde que a gente começou a disputar esse modelo de eliminatórias com uma tabela só, o Brasil nunca tinha terminado invicto e já passou perrengue. Nas eliminatórias para a Copa de 2002, que o Brasil foi campeão, a seleção só ganhou 9 jogos e perdeu 6. Por pouco não vai para a Copa. Terminou em terceiro, só 3 pontos atrás da Colômbia, que não se classificou. Aí para 2006 a gente ganhou 9 e perdeu 2. Para a Copa de 2010 foi a mesma coisa, 9 vitórias, 2 derrotas. E para a Copa de 2018, até o Tite chegar, a gente já tinha sofrido uma derrota e tava com 3 empates. Pois é, além disso, as seleções da América do Sul que vão pro Mundial sempre dão trabalho. Na Copa de 2018, por exemplo, o Uruguai nas oitavas simplesmente eliminou o campeão europeu e a Colômbia só perdeu pra Inglaterra nos pênaltis. Pois é, e além da campanha nas eliminatórias, em amistosos o Brasil também tá mostrando ser muito forte. Nos últimos 4 antes da Copa, o Brasil enfrentou Coreia do Sul, Japão, Gana e Tunísia. 4 seleções que estão na Copa e derrotou as 4, marcando uma média de 3,5 gols por jogo. E tu pode achar que uma seleção como a Tunísia não é parâmetro, mas não eram qualquer coisa não. A seleção da Tunísia não perdia desde janeiro, tinham ganhado do Chile por 2-0 e do Japão por 3-0, até que quando foram encarar o nosso Brasil, levaram 5-1. Foi uma goleada humilhante pra eles. E se a gente somar todos os jogos da seleção desde que o Tite chegou, a gente teve 76 jogos, 58 vitórias, 3 empates e só 5 derrotas. E em tantos jogos, só teve 3 que a gente tomou mais de um gol. Não tem como, velho. É muito forte. Além disso, nas 2 Copas Américas que a gente jogou, o Brasil conquistou o título quebrando um jejum de 12 anos e chegou na final da outra. Loucura. A gente melhorou tanto que pela primeira vez desde 2006, o Brasil assumiu a primeira colocação do ranking da FIFA. Sim, voltamos pro topo, de onde nunca deveria ter saído. Número 3. Além da seleção estar nessa fase absurda, os jogadores do Brasil estão voando até nos seus clubes, principalmente os atacantes. O Vinícius Júnior, por exemplo, na temporada 21-22 fez simplesmente a melhor atuação da sua vida para conquistar o Campeonato Espanhol e a Champions, fazendo gol na final ainda. Aí da metade do ano pra cá, o cara continua jogando muito e participando de gol quase toda a partida. Aí junto dele também tem o Rodrigo, que meteu 5 gols na última Champions, incluindo 2 nas semis contra o City. E esses são só 2 dos caras que podem defender o Brasil, além do Rafinha, que quando entra em campo pela amarelinha é caixa. Contra a Tunísia foram 2 gols e uma assistência. Tá voando. Também o Antony, que pelo Ajax teve 22 participações de gol em 32 jogos, se transferiu pro United e já tá balançando as redes na Premier League. Gabriel Jesus, que não foi chamado na última convocação, mas tá jogando muito no Arsenal. Richarlison, que participou em gol em todos os jogos que disputou pela seleção em 2022. E o Pedro. O Pedro, cara, é impressionante. Só na Libertadores o cara marcou 12 gols em 12 jogos, incluindo o hat-trick na semifinal. Também já meteu vários gols no Brasileirão. E quando foi jogar esse último amistoso com o Brasil, também marcou. Além de fazer gol também na final da Copa do Brasil. É artilheiro demais. Mas falta falar ainda do jogador mais importante da seleção, que se ganhar essa Copa vai se consagrar como um dos maiores da história. O Neymar. Cara, o Neymar começou essa temporada muito focado. Ele até voltou de férias antes pra treinar mais e fez um dos melhores inícios de temporada desde que chegou na Europa. Ele tá jogando tanto que, assim como o Richarlison, participou de gols em todas as partidas que jogou pela seleção em 2022. O ataque do Brasil tá um bagulho de outro mundo. E nem falei de outros como Felipe Coutinho, Gabriel Martinelli, Firmino, Matheus Cunha e etc. O maior desafio do Tite não é a falta de jogador, e sim quem chamar pro Catar. A lista é gigantesca. E não podemos esquecer dos jogadores incríveis em outras posições também, como o Casemiro, que ganhou a Champions com o Real e agora tá fazendo dupla com o Fred no United, Lucas Paquetá, a dupla consolidada Thiago Silva e Marquinhos e etc. Praticamente o melhor em cada posição. Número 4. O aprendizado. Pois é, essa seleção, além da habilidade, também tem experiência por passar por problemas que aconteceram. Na Copa anterior, o Brasil encarou a Bélgica de Hazard e De Bruyne e cometeu falhas que deu aos belgas a vantagem de 2-0 no primeiro tempo. Aí o Brasil pressionou demais, a gente teve muita, mas muita finalização, mas só conseguiu fazer um gol. Então fomos eliminados. Uma
derrota doída, mas que deu experiência tanto pro Tite quanto pros jogadores. E de lá pra cá, o Brasil dominou quase todo o jogo, mas teve outros momentos que balançou. Por exemplo, depois de conquistar a Copa América de 2019, o Brasil foi jogar amistosos e acabou tendo dificuldades, chegando a perder pro Peru, pra Argentina e empatando outras partidas. Isso foi dando à seleção mais experiência e foram inovando nas táticas pra dar a volta por cima. Aí depois disso, a última derrota da seleção com o Tite foi no ano passado, quando perdemos pra Argentina por 1-0. Essa derrota contra a Argentina foi mais doída porque aconteceu na final da Copa América em pleno Maracanã. Então a seleção do Tite vai pro Catar com a experiência de passar por derrotas e levantar a cabeça. Em momentos de pressão que acontecem o tempo todo numa Copa, isso é muito importante. E também, alguns jogadores estão em sua segunda ou terceira Copa. O Neymar e Thiago Silva vão pro seu terceiro Mundial, e outros como o Alisson, Marquinhos, Danilo, Casemiro, Fred, etc. vão pra sua segunda Copa. E a seleção brasileira em si também pode aprender com as derrotas que aconteceram nas Copas passadas. Então o Brasil tem muita bagagem. Imagina, é a única seleção que jogou todas as edições. E isso já nos leva pro número 5, o peso da camisa. Cara, não tem como. Esse uniforme verde e amarelo é gigante demais. Toda seleção que vê essas cores treme. E não é à toa. O Brasil é o maior campeão de competições profissionais da FIFA. Quando a gente pensa em seleção brasileira, só uma coisa vem à cabeça: os 5 títulos mundiais que a gente conquistou. As taças da Copa de 58, 62, 70, 1994 e 2002 mostram que essa é de fato a maior seleção de todas. E além da Copa, a gente também conquistou outros títulos muito importantes. Tá ligado naquele torneio chamado Copa das Confederações? Então, o Brasil é o maior campeão com 4 títulos. A gente chegou a ganhar 3 seguidas, em 2005, 2009 e 2013, além de um vice. Esse torneio terminou em 2017, só não conquistou aquela edição porque não jogou. E recentemente, a gente também quebrou paradigmas e ganhamos 2 medalhas olímpicas seguidas. Gigante demais. E ao longo da história, nossa camisa pesadaça foi vestida por simplesmente os maiores de todos os tempos, como Pelé, Djalma Santos, Rivelino, Jairzinho, Zico, Romário, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, recentemente o Neymar e lá vai. A lista de craques é impressionante. Em uma final, por exemplo, o peso da camisa pode fazer muita diferença. Mas ainda tem um outro motivo que a gente pode levar a taça esse ano, que também é um dos motivos mais importantes: a fase ruim das seleções europeias. Pois é, depois do Penta em 2002, as Copas seguintes foram todas vencidas por europeus, como Itália em 2006, Espanha em 2010 e etc. Mas nessa segunda metade de 2022, justamente essas seleções que mais poderiam ameaçar a gente estão sofrendo muito. A Alemanha, cara, é uma das seleções que podem dar mais trabalho na Copa. Jogou 6 partidas da Nations League entre junho e setembro e sofreu. Eles ganharam só um jogo contra a Itália, que nem foi pra Copa, e bateu outros 4 e perdeu pra Hungria. Pois é, e não é só a Alemanha não. A seleção francesa, que é a atual campeã, ao invés de melhorar, parece que piorou. Na Nations League também, a França em 6 jogos só ganhou 1 contra a Áustria, empatou 2 e perdeu 3. Os caras perderam 3 partidas, mano. E 2 dessas foi na sua própria casa. Em pleno Estado de França, os caras perderam pra Croácia por 1-0 e pra Dinamarca por 2-1. Tipo, contra a Dinamarca, os caras jogaram 2 jogos e perderam os 2. E né? Quem tá no grupo da França é a própria Dinamarca. O bagulho vai ser doido. Mas o pior, um dos principais jogadores dos caras, o Kanté, foi cortado por lesão e o Pogba também é dúvida. Sim. E outra seleção que também passa por muita dificuldade é a atual vice-campeã europeia, Inglaterra. A Inglaterra, cara, tem o elenco mais valioso do mundo, com Sterling, Harry Kane, Phil Foden, etc. Mas recentemente não joga o futebol que pode jogar. Entre junho e setembro, jogaram 6 partidas também e realmente fizeram um fiasco. Eles perderam pra Hungria, empataram com a Alemanha e com a Itália, tomaram 4-0 em casa da Hungria. Sim, 4-0. Perderam pra Itália e empataram com a Alemanha. Em 6 jogos, os caras não ganharam nenhum, empataram 3 e perderam 3. Cara, a Inglaterra e a França perderam mais jogos oficiais nessas partidas do que o Brasil de Tite em 6 anos disputando 2 eliminatórias, 2 Copas Américas e Copa do Mundo. Em jogos oficiais, a seleção só tem 2 derrotas. Olhando tudo isso, a gente vê que a nossa seleção tá realmente muito preparada. Mas o time que a gente tem que ficar mais de olho mesmo não é lá da Europa, e sim nossos vizinhos argentinos, que tá numa invencibilidade de 3 anos e tem tudo pra ir longe também. Mas se encara eles, nosso Brasil dá conta. Tenho fé. E aí, na tua opinião, qual que tu acha que vai ser o top 3 da Copa? Comenta aí embaixo. Comenta também mais 10 vídeos que eu posso trazer e dá uma olhada nos meus outros vídeos. Sei que tu vai gostar muito. Então, beleza? Valeu e tchau!